Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura para Gêmeos. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está aí na descrição do vídeo. Vamos lá começar aqui a sua leitura, perguntando sobre a energia geral que está guiando o momento de Gêmeos. A gente já pede, agradece a orientação sobre como navegar essa energia da melhor forma possível. Energia geral guiando o momento de Gêmeos. A primeira carta que caiu na mesa foi a carta de chakra do coração, aqui representada por energia de Arcanjo Rafael. É interessante, a minha relação com essa energia é que ela se manifesta, que ela se apresenta, né? Toma forma física muitas vezes, e aí a gente vai chamar de instrumento divino. E as próximas cartas que apareceram aqui, o anjo do equilíbrio e a cartinha de abundância e florescimento, né? Dizendo que tem uma crescente de justiça kármica em ação. E que aí então tem instrumento divino que faz parte dessa justiça kármica em ação, numa crescente. E esse termo da crescente sempre me fala muito assim, óbvio, né? Mas vou falar mesmo assim, tá? Sempre me fala que eu percebo uma coisinha aqui, às vezes nem percebo. Aí eu percebo uma coisinha, aí daqui a pouco eu tô percebendo cada vez mais, e aí daqui a pouco, gradualmente, né, as coisas vão ficando mais óbvias, mais claras, vão tomando mais forma dessa justiça kármica em ação. Com essa carta aqui das areias do tempo, a minha relação com essa carta é o seguinte: ahn, tem algumas coisas envolvidas nesse momento que vêm de passado. A gente não está falando só sobre olhar para trás, mas as areias do tempo, com os pergaminhos aqui, essa ampulheta, a gente olha para a imagem dela aqui. Nossa, tem muitos símbolos aqui conversando comigo, tá? A gente olha para essa ampulheta e a gente vê que a maior parte da areia já está ali no, na parte de baixo. Então, quer dizer, muito tempo já se passou, vai chegando na conclusão de algumas histórias, de algumas questões. Então, vai se concluindo uma energia, uma caminhada, um capítulo, e aí, gradualmente, eu vou vendo justiça kármica em ação e tem instrumentos divinos que fazem parte dessa movimentação. Eu noto aqui também que nessa imagem tem, lá para trás da imagem, tem uma nova história sendo escrita. Tem uma nova história sendo escrita. Esse gesto que essa figura faz aqui, literalmente do arregaçar as mangas, né? É uma expressão que a gente usa para falar de quando a gente vai trabalhar em alguma coisa, né? Então a gente está se preparando para fazer alguma coisa. Se preparando para fazer alguma coisa. Então, toda essa mensagem me contando, Gêmeos, que essa energia geral guiando os Gêmeos no momento, o que está disponível, é esse preparo para o início de um novo capítulo, nova fase, nova história, que numa crescente vai se mostrando e que tem instrumentos divinos que ajudam a navegar, você consciente disso ou não. Vou tirar mais marcas? Ok. Vou tirar mais cartas. Escute. Escutando. Escute. Tem alguma coisa que você ouve. E aí eu sinto que está contando para a gente um pouco mais sobre o papel desses instrumentos divinos. Então, acima de tudo, são coisas que você ouve. E coisas que você ouve que te mostram que você, as saídas. Nessa carta aqui, as chaves nas árvores, a gente vê esse elefante aqui que está no topo de uma torre de ferro. E aqui a gente vê que tem uma entradinha assim, né, para uma chave. Na verdade, tem uma entrada, uma grande entrada para uma chave aqui, e tem aqui
essa gaiola, só que o elefante tem a tromba ali que pode alcançar as chaves que estão aqui penduradas nas árvores. Então, o que essa mensagem está me falando é que tem coisas que você ouve nesse momento que vão te mostrando, vão ajudando a literalmente virar uma chave em relação a algumas coisas, e essa expressão percebendo algo além do que eu percebia antes, mudando um jeito de pensar sobre algumas questões, né? E aí vai tirando uma ilusão ou uma sensação de limitação, vai mostrando saídas, vai me ajudando a me ver com mais possibilidades, né? Então, me tirando de limitações, tá? O que me chamou a atenção aqui também, eu noto que essa leitura de gêmeos está quase leitura de água aqui para mim, porque eu noto que muitas vezes, e é a natureza da energia mesmo, né? A água é mais intuitiva, mais emocional, muitas vezes, né? Ar, gêmeos Libra Aquário, é lógica, raciocínio, comunicação, expressão. Mas muito mais das imagens e as questões mais intuitivas estão conversando aqui comigo. Então, essa energia de Gêmeos, você se beneficia bastante de ou voltar o seu olhar para dentro, ouvir a sua voz interior, ahn, dar espaço para além da racionalidade de conversar com você. E a gente sabe que só tem um jeito de fazer isso de forma saudável, de forma em que eu também acesso luz, verdade, clareza, ao invés de me perder em ilusão, farsa, que é aterrando energia. Mas enfim, voltando para cá. Quando eu olhei para essa imagem, eu também enxerguei Medusa aqui nessa. Não, o cabelo dela não é feito de fato de cobras aqui, mas eu enxerguei, bati o olho e enxerguei Medusa. E Medusa, acho que a maioria das pessoas conhece aí, né, o conto da Medusa. E é aberto à discussão dos contos, assim, daqueles que a gente precisa poder saber enxergar nas entrelinhas, para entender aquela história. Mas tem uma coisa sobre Medusa, aquela que olhou de volta, aquela que se permitiu ser vista, e não só isso, aquela que olhou de volta. Frente à história de Medusa, é uma história sobre situações. A Medusa não é a vilã, vou falar assim. Os fins não justificam os meios, mas a Medusa não é a vilã. Então, ali toda uma reflexão sobre tomar poder de volta, uma reflexão sobre. Estou evitando usar palavras aqui também que podem fazer com que o algoritmo não goste de mim. Me dê problemas aqui no desempenho do canal. Mas eu acho que eu fiz um bom trabalho que deu para entender do que a gente está falando. Aí eu vejo ela aqui também trazendo esse cravo. Tem uma coisa nessa imagem que ela fala e direciona o olhar. Ela fala e direciona o olhar dessa pessoa numa direção. E ela segura aqui esse cravo nas mãos, que também é um símbolo. Bom, você pode ter a sua relação com o símbolo do cravo, se você tiver, traz isso para a nossa conversa. Vamos trabalhar junto, tá? Mas tem uma outra coisa aqui também sobre essa energia. O cravo brigou com a rosa, né? O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. E ela está mostrando aqui o cravo. Nossa, tem muito da simbologia dessa carta conversando comigo. Tem três tipos de flores aqui. A medusa, ela vem, acho que são magnólias, aqui no vestido dela e na coroa dela. É algum tipo de jasminoide. Jasminoide? Acho que eu falei certo. Mas na família dos jasminoides tem os jasmins. É que eu tô deixando secar aqui. Tem os jasmins, tem. Ah, vou ter que extrair, eu vou ter que arrumar aqui. Tem
Magnólia, tem. Esqueci o nome da outra, da plantinha de Orfeu, da florzinha de Orfeu. Gardênias. Então, algum tipo de jasminoide que vem na coroa dela e cobre o vestido dela. Mas por que que isso me chamou a atenção? Justamente por isso, porque quando eu vou nessa direção, essas flores que elas têm um aroma muito pungente, assim, uma delas, eu não sei se são todas, mas eu sei que a gardênia realmente é, e associada a Morfeu, né? E aí, Morfeu como esse espaço do sonho, do subconsciente, né? Quando a gente está em leve transe até muitas vezes. Então, independente de como vem isso que eu ouço, se vem numa inspiração, se vem de forma intuitiva, ou se eu ouço de fato de alguém que está cruzando comigo na rua, ou de alguém que eu já conheço que fala alguma coisa que me inspira numa direção, é, que me inspira numa direção para além da racionalidade, entende? Então aquilo ali é um ponto de acesso, é um ponto de acesso a uma frequência, apenas que eu posso navegar aquilo de novo, a Terra e a sua energia. Aterre a sua energia. Querer entrar nessa direção dessas energias, dessas questões, desses assuntos que a gente está falando, sem energia aterrada, mais atrapalha do que ajuda. A gente se atrapalha porque a gente não tem condições de atravessar essas energias sem se perder ali. Certo. Mas ela volta o olhar também numa direção, e aí, para muitas pessoas, isso aqui me falando também sobre uma história de conflito. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Eu noto também que essa pessoa está segurando uma rosa aqui nas mãos. Então, tem uma plantinha de cravo que está subindo, ele está segurando uma rosa nas mãos e ela está coberta por magnólias. A linguagem das flores. Ah, lembrei de uma coisa que eu postei no meu Instagram, nos stories esses dias. Cabe aqui, tá? Aliás, @blogueira mística, se você não me segue lá ainda. É, Como é que era? Era mais ou menos assim. Hoje Deus falou na linguagem das flores e aquele que esperava a palavra não viu. Mais ou menos isso, tá? Ahn, Então, essa linguagem das flores é simbolismo. A linguagem das flores é o equivalente a isso, é isso que essa coisa está falando para gente. Deus falou através de simbolismo, né? As flores, cada flor tem um simbolismo ali por trás. E as pessoas na sociedade antiga se comunicavam através desse simbolismo das flores também. Mas, enfim, o que mais que a gente pode falar sobre isso aqui? Ah, para Gêmeos. Aí temos a carta de revelação, e essa revelação, olha o raio aqui, né? É como se fosse assim, é um momento de dar um estalo, um insight. Então não tem como passar batido. Você ouve algo, e tem muito simbolismo ali. Você não precisa, não deve, porque não consegue compreender através de argumentação, racionalidade, é um sigilo. Mas, navegando essa energia, se chega, algo se revela, algo dá um estalo, uma mensagem que eu já falava, que você ouve coisas que viram chaves, que libertam e tudo mais. Tá. Mais que a gente pode saber sobre essa energia para gêmeos. Nesse nove de paus, ele conta a história, que é meio a história da Cinderela russa,
Eu acredito que é uma história mais antiga, que é da Cinderela, mas não sei. E aqui, essa imagem que a gente vê é justamente do momento em que ela está se libertando de uma limitação ali. Então, num momento, a história maior é essa, é de justiça kármica em ação e numa crescente, cada vez mais evidente. Tem instrumentos divinos que cruzam o seu caminho, num momento que é de conclusão de um capítulo e início de outro. Preparo para arregaçar as mangas, eu estou me preparando, está te preparando para essa entrada nesse novo capítulo, ou para escrever, né, uma nova história. Muito do que esses instrumentos divinos que você não precisa ficar procurando, é só você viver aí de cabeça, ouvidos e peito aberto. Ahn, Esses momentos, outra forma de identificar o que não é, porque o que é, você não vai ter controle, mas o que não é. Cuidado com a narrativa que alimenta muito a sua vaidade. Isso aqui é mais sutil. Para a grande maioria das pessoas, te passa batido. Por isso que o importante é você de cabeça, ouvidos, coração aberto em humildade. Porque, de novo, sem energia aterrada, vai numa direção que não te favorece, você se perde ali. Em vaidade, em vaidade, também não ajuda. Porque aí você compra uma história que alimenta a sua vaidade, mas que é pura cortina de fumaça. E aí a tendência é de ir numa direção problemática. Então, a melhor coisa a fazer, humildade, cabeça, ouvidos, coração aberto, fé, que é confiança de que se a minha energia está me permitindo iniciar um novo capítulo e me preparando, eu aceito, eu permito, eu agradeço, em gratidão, em humildade, eu me permito ser ensinado para onde eu devo olhar. E mesmo que eu não saiba nesse momento, para que está servindo isso? Por que que é importante olhar para essas questões? Em fé, que é confiança, eu agradeço e eu entendo que tem razão de ser, para eu precisar olhar para essas questões, e é uma energia que está me ajudando a me tirar de uma limitação, a me mostrar um caminho, a me ajudar a olhar para o que vai ser necessário ajustar, aprender, considerar, saber daqui para frente. É muito mais assim também. Essa é uma energia que está ajudando a enxergar, está mostrando a saída. E essa conversa aqui a gente tem a gaiola, aqui a gente tem o portão, na mitologia a gente tem o labirinto. Então, essa ideia de uma limitação, até que a gente tome consciência de certas questões e vá agir de forma coerente, vai agir de forma coerente com aquilo que a gente tem consciência. Por que que vai ser tão importante? Não é porque não tem nada nem ninguém no universo que fica te cobrando perfeição. De novo, essa conversa não vem do divino, isso é conversa de projeção da vaidade humana e só afeta demais a gente, conversa demais com a gente quando a nossa relação com a espiritualidade também é fragmentada. Não tem essa busca por perfeição que você tem que ser para que você seja merecedor ou para que você não seja punido. Não é isso. Tudo isso é retórica de controle. Mas é uma lógica. É uma lógica. Tem uma lei fundamental, ação e consequência. Se eu estou agindo dessa forma, eu vou continuar numa limitação. Porque agir dessa forma, por lei da nossa existência, lei fundamental da nossa existência, lei do retorno, é ação e consequência. Então, se eu estou fazendo assim, a consequência pode me prejudicar ou prejudicar a outras pessoas à minha volta.
Então, tem muitos momentos em que a justiça, vou falar até assim, a justiça kármica é muito relacionada a isso, né? Ação e consequência. Mas assim, o justo também, muitas vezes, é que eu enxergue. O justo é que eu saiba, que eu enxergue, que eu perceba. Então, para muitas pessoas, você vive pelo menos, presta atenção nisso, você vive pelo menos uma situação onde, pelo menos uma, mas pode ter várias. Porque a gente só vai muitas vezes perceber o padrão quando ele se repete, lógico, né? E a gente percebe uma coisa se repetindo. Mas esse momento, essa energia, está apontando uma direção. Olha lá, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Para muitas pessoas, esse é um momento de uma energia que, aonde cabe, da forma que cabe para cada um, de uma forma sutil, amorosa, ela está também, através de instrumento divino, te apontando a direção, te ajudando a enxergar, a enxergar. Tem alguma coisa que você ouve e que te inspira a te dar um estopim, a olhar numa direção, certo? E aí eu sinto que para a vasta maioria das pessoas, essa coisa mais fundamental sobre aquilo que você, tomando consciência, enxergando, percebendo, pode escolher fazer diferente para ver as coisas indo numa direção diferente, por exemplo, ou tomar consciência do efeito daquela escolha, daquele caminho, daquela atitude. E aí, então, um outro elemento aqui que é importante, a sua escolha, o seu livre-arbítrio, porque para muitas pessoas tem isso, é alguma coisa na qual você vai escolher trabalhar. Eu vou escolher trabalhar nisso. Agora, consciente disso, eu não preciso ser perfeito, eu não preciso saber de tudo, nada me está sendo negado, mas em livre-arbítrio, eu vou escolher trabalhar nisso. Entender melhor isso sobre mim, sobre as dinâmicas, sobre o outro, enfim. E aí, mas de verdade, arregaçar as mangas, né? E aí, se revela então uma questão que me dá o caminho de saída de uma limitação. E eu escolho trabalhar nisso. Quanto mais eu trabalho nisso, mais eu vou compreendendo e mais eu vou fazendo a minha parte, mais eu vou ajustando a atitude, a consciência, né? Vou combinando, trazendo harmonia para essas duas coisas andarem juntas, mas eu vou me vendo expandindo mais, saindo de uma limitação que é sobre preservação, sobre outras pessoas e sobre mim mesmo, para que eu não faça coisas que possam prejudicar outras pessoas nem a mim mesmo. Tá bom. Ponto de foco nesse momento para Gêmeos, 6 de copas, curando o passado, reescrevendo o futuro. Tem algumas coisas aqui nesse momento, a gente já via com a ampulheta, que falava, a ampulheta fala do passado, as linhas do tempo, né? Passado, presente, futuro. E a gente via aqui o escrevendo uma nova história, né? Então isso vem se reforçar, tá? Isso aqui, no grande esquema das coisas, o tema dessa energia, então, é literalmente esse, curando o passado e reescrevendo o futuro. Então é uma energia que está ajudando os gêmeos a perceber, a enxergar e dando a oportunidade de participar, colaborar, mas vai ser necessário arregaçar as mangas, tá bom? A maior força dessa energia de Gêmeos nesse momento, 7 de paus. 7 de paus, lutar pelas nossas convicções. Hum. E aí, essa imagem está conversando muito comigo também. Me fala assim: esse momento é como se fosse assim. Como é que o pessoal fala nos videogames? Uma side quest. Tem a missão principal e tem as side quests, né? Que você tem a opção de entrar à direita aqui no jogo ali e cumprir com uma missão ali que é mais curtinha dentro de uma jornada maior.
e que aquilo é vantajoso porque pode te dar mais pontos, você pode acessar coisas ali que te dão algum tipo de vantagem no jogo. E aí, em algum momento, você cumpre com essa side quest e você volta para a jornada principal do jogo. Então, é como se fosse um momento assim. E quando a gente está nesses momentos aqui, a gente está podendo experimentar, porque é para aprendizado e experimentação. Então, o encorajamento é esse, que você observe, que você compreenda, e aí você faça alguma coisa a respeito, dentro do que eu compreendi, e observe que resultado que aquilo dá. E isso de novo e de novo e de novo, sabendo que quando eu estou vivendo isso, eu não estou pensando na minha vida inteira, no impacto para a minha vida inteira. É essa side quest, que é como se fosse essa bolha criada para educação, aprendizado, experimentação, desenvolvimento de uma questão importante para mim. E uma vez que eu cumpro com isso aqui, eu saio dessa side quest, ah, mais sábio, no mínimo isso, e trago comigo esse aprendizado, essa prática para a jornada principal. Em outras palavras, para muitas pessoas também, esse tema importante sobre conflito, resolução de conflito, ou tomar a consciência de atitudes, os efeitos das atitudes, e quanto pode ferir, o quanto pode machucar. Tá. E que vem na direção de Gêmeos nesse momento. Olhei aqui para o meu reloginho, estava 30-30. Aí me fala muito de uma energia de caos criativo. As coisas se intensificam, então as emoções podem estar mais à flor da pele, eu posso estar mais sensível, mais perceptivo, o tempo das coisas, da atitude e aí do retorno, né? Do ação e consequência, né? Então, agir e a consequência de como eu agi ser mais imediata versus na jornada principal, sabe? Para que eu veja, mas é para que eu veja, porque muitas vezes, né, na jornada principal aí da vida, o tempo das coisas é diferente, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, e às vezes até assim, né? 3 anos, 6 anos, 9 anos, 12 anos, enfim. Ah, então, aqui tem uma coisa nessa mensagem também que está contando para a gente, que isso aqui é colaboração com abertura de caminhos. Verdade, a mensagem já falava, porque energia de caos, a energia caótica, né, de caos criativo, ela traz essa intensidade, mas ela abre caminhos de possibilidades. E quando a gente está no momento das possibilidades, olha só, né, as coisas não estão definidas e elas têm várias possibilidades. Inclusive as possibilidades que eu acho que eu posso gostar e as que eu acho que eu não posso não gostar. Então, esse momento aqui, eu te mostro, a energia contando pra gente, eu te mostro. Fazendo desse jeito, vai nessa direção. E aí? Não, não, eu não queria assim, não. Não quero ocupar esse lugar no mundo, não quero ter esse efeito nas pessoas. E isso é a mesma coisa, tá? Porque eu ando o caminho do que eu alimento. Enfim, presta atenção nisso, mas não se identifica com esses momentos, porque, de novo, eles não são sobre a vida inteira, eles são sobre esse momento em que você chega a essa mensagem, ela chega até você. Aí, quando eu pergunto o que vem na direção de Gêmeos nesse momento, uma verdade, então tem verdades que são reveladas, verdades ditas,
que promovem queda de máscaras, enxergar além da superfície e no aqui e agora, essa carta aqui do aqui e agora, dizendo assim, olha, como é que você identifica? Também estou ouvindo assim, como é que eu identifico então, quando eu saio dessa bolha aí, cartomante, vem um momento de encruzilhada, de bifurcação, porque a partir daqui, o passado está para trás e o futuro ele pode ocorrer dentro de um padrão diferente, porque uma variável já mudou. Uma vez que eu tomo consciência sobre certas coisas, por menores que elas sejam, isso já mudou a minha consciência, a minha percepção e pode mudar também a minha forma de fazer as coisas. E uma vez que uma variável muda, o padrão também muda e o resultado também pode mudar. Então, eu sei que eu cumpri aqui com a minha side quest e estou nessa movimentação de volta à jornada principal, modificado na medida nos assuntos e aonde cabe para cada um, porque o universo é muito competente, maravilhoso em oferecer esse serviço ultra personalizado. E aí esse é um momento do esteja presente, tá? Vou tirar, tem mais cartas aqui, lógico, né? Mas é essa coisa de não estar nem preso ao passado e nem preso ao futuro, ansioso, até porque um padrão que eu conheço, ele já vai se mostrar diferente a partir daqui, porque uma variável importante já mudou. Eu. Ahn, Mais uma coisinha que eu posso saber como identificar esse momento. Seis de copas e rainha de espadas. Seis de copas novamente aqui na mesa. Essas duas cartas juntas estão me falando assim. Como é que você vai identificar? Você vai poder perceber um discernimento maior, seu, inclusive, em relação a, em relação, e aqui, perdão, preciso falar, troca de flores aqui em outro baralho, né? Estão rodeados por flores e aí tá oferecendo aqui um para o outro esse cálice com flores ali dentro. Enfim, é... puxa, o simbolismo aqui tá pegando. Eu sei que essa história é uma história dessas crianças que eram amigos aqui, e aí o menininho na história, ele é atraído pela Rainha de Gelo, que também às vezes é visto como a Rainha de Espadas, enfim. A Rainha de Gelo na história deles aqui, esqueci o nome do conto, né? Vou falar para você. E aí essa amiga dele, ela fica indo atrás dele para resgatar ele. Só que aí tem uma coisa que ela aprende ali na história, que é tarde demais, que é tarde demais. Ele já foi dominado ali pela energia, vamos falar, da Rainha de Gelo. E ali tem uma coisa nesse conto, uma história sobre, acho que a Rainha de Gelo ela representa depressão e essas coisas assim, tá? Não, não quero falar de diagnóstico, não é sobre isso, entendeu? Mas é sobre muito ali também escolhas e coisas que não são escolhas, mas que são circunstâncias, mas no grande esquema das coisas, essa essa escolha também da menina de ir atrás para resgatar e tudo que impacta também no caminho dela, e a gente precisa aprender também muitas vezes sobre ter esse exercício de humildade, de saber que mesmo com a melhor das intenções, tem certas coisas que a gente não consegue mudar, também tem isso, né? E aceitar isso. ah, então, enfim, cadê? Estou procurando aqui, mas estou meio distraída porque estou lembrando da história também. Quero contar para você o nome da história. A Rainha de Gelo, que é um conto de fadas da Dinamarca. O Seis de Copas evoca a nostalgia de tempos mais doces. Kai e Gerda são melhores amigos enquanto crianças, mas quando Kai é tomado por depressão,
ele vai embora com a Rainha de Neve, embora através de muitas aventuras, Gerda salva ele, mas até aí a inocência já se perdeu. Então, tem até mais detalhes que eu não lembrei da história, né? Então, assim, já há olha o que a gente já ouvia também, né? A mensagem já tinha falado antes da gente ouvir isso agora, de que as coisas mudam, o padrão muda, vai numa direção diferente, porque uma variável importante já mudou. Aí até falamos, eu. E aí, quando a gente está olhando para fora também, isso aqui é uma conversa até para conversar com a alma de algumas pessoas, porque a gente cruza caminhos com energias familiares também, de novo e de novo. Mas muitas vezes esse aprendizado, né? Uma variável importante já mudou. Então, a história, ela discorre diferente, ela acontece diferente, ela segue um padrão diferente, vai numa direção diferente, entendeu? Enfim, a principal questão dessa bolha é o discernimento, fortalecer o discernimento. Então, né, dentro dessa bolha, é sobre gêmeos aprender na complexidade das coisas, mas assim, muita coisa também ou a gente vive aquilo, ou tem coisas que não dá para querer absorver só de ouvir do outro. É muito sábio se permitir aprender através da sabedoria do outro também. Mas tem certas coisas que a gente só de fato aprende em experiência própria. Daí nós termos o nosso Sol, Lua, ascendente, né? O nosso Sol que está contando para a gente. Se você fala, eu sou geminiano, é onde está o seu Sol. O seu Sol é um universo que está literalmente te contando que a sua alma compreendeu, a sua alma que é eterna e sábia, compreendeu que seria benefício integrar aprendizados dessa energia de gêmeos na sabedoria da sua alma que é eterna, para própria evolução, para a própria felicidade, para a própria harmonia, para as próprias conquistas, X. Então, o Sol, onde está o nosso Sol no nosso mapa astral, conta para gente o que que a gente está aprendendo num universo que entende que tem coisas que a gente só aprende em primeira mão, quando a gente vive, sente na pele, porque tem um conjunto de coisas que se mexem, um conjunto de variáveis que se encaixam para chegar nesse estado, certo? Então, voltando para cá. Quando você sabe, então, que você conclui isso aqui, é quando você se percebe tendo, ou buscando, ou compreendendo a necessidade de um discernimento maior no papel que você escolhe ocupar, naquilo que você busca, entendeu? Um discernimento maior do que antes, pelo menos, né? Em relação à sua compreensão das escolhas, a sua compreensão de circunstância, tem certas teorias que não são mentira, mas que aquele conceito nessa circunstância muitas vezes não cabe. Não cabe por quê? Porque tem um conjunto de coisas aqui que é diferente, entendeu? E aí você mesmo compreender que, então, se eu estou percebendo isso, eu tenho que exercer o meu discernimento em onde eu escolho canalizar a minha energia, o meu tempo. A Rainha de Espadas me fala muito desse discernimento, de saber separar o que é expectativa, o que é drama, cortar aquilo que atrapalha para focar, potencializar o meu tempo, a minha energia na direção daquilo que é produtivo, daquilo que ajuda, independente dos dramas envolvidos, independente das expectativas envolvidas, minha, do outro, seja lá o que for. Então, muitas vezes, a rainha de espadas é essa energia que vem representar esses momentos nossos, onde a gente vai fazer escolhas difíceis. Difíceis porque podem não agradar, podem sofrer o julgamento de outras pessoas como escolhas frias, calculistas, mas
do ponto de vista, né, de dentro assim para fora da Rainha de Espadas, há uma avaliação dessas questões e essa coragem de fazer as escolhas difíceis, entre aspas, levando em consideração esse discernimento. Então, para muitas pessoas, o que marca essa saída dessa side quest aí, dessa bolha, como a gente estava falando, pode ser literalmente você se ver fazendo escolhas difíceis. Ou você se vê tendo mais discernimento em torno daquilo que você vai escolher, buscar, comprovar, se envolver, argumentar ou não. Aí, que mais? Eu ouço que é assim, é para reforçar. E isso é importantíssimo, porque é isso que é capaz de mudar a história, de reescrever o futuro. Aí, então, as próximas cartas falam que o que vem na direção de Gêmeos é essa reparação através de um salto numa nova direção. Os instrumentos divinos que cruzam o seu caminho agora, eles estão ajudando a concluir questões em aberto, num momento de salto numa nova direção. Cocriação, tá? Tá. Então, vou falar de outra forma com as cartas que aparecem aqui. No passado, muita coisa foi cocriada, você e o universo, você em cocriação com o universo, você em colaboração com outras pessoas, na vida romântica, no trabalho, com familiares, com amigos, os seus acordos, acordos de boca, acordos de papel, acordos espirituais, muito embasados em arquétipo do órfão, medo de falta, pensamento de escassez, medo de errar, medo de não pertencer, medo de não ser, medo de abandono, medo de inadequação, medo de, enfim, a ferida do amor não correspondido na vida romântica, com familiares, com amigos. Então, muito co-criado, embasado nisso. Também eu ouço para algumas pessoas, ou você, a partir dessa ferida que mora dentro de você, que é buscando, então, esse pertencimento, eu tenho medo de errar, eu vou acreditar no que é o que o outro está dizendo que é o caminho certo, etc, etc. Mas aqui também tem uma coisa: minha criança ferida pode reconhecer a criança ferida do outro, e aí eu passo a criar ali, co-criar com essa figura para acolher o órfão dentro do outro, porque existe o órfão dentro de mim, é como eu gostaria, eu estou projetando, né? O órfão, o acolhimento do órfão no outro, na vida romântica, no trabalho, com familiares e com amigos. Então, essa mensagem vem falando que você foi tendo a oportunidade de enxergar mais profundamente, além da superfície, certas questões, inclusive para aprender mais sobre o elemento de escolha. Olha lá, lei fundamental. Eu ando o caminho do que eu alimento. É ação e consequência, mesmo que eu reconheça algumas questões em essência, que eu reconheça que o órfão que mora dentro de mim, o arquétipo do órfão, né? Arquétipos, todos os arquétipos vivem dentro de todos nós, a definição de arquétipo, né? Não é uma coisa que existe de fora, é uma coisa que existe dentro, tudo já existe dentro de todos nós. Enfim, não quero nem entrar nessa side quest aí, não. Essa aí não é o caso nesse momento. Ah, hum, tá bom, para algumas pessoas, pode ser que tenha. Para algumas pessoas, não é para todos, mas já que veio, tá? Não vou querer controlar a direção das coisas. Então, para algumas pessoas pode ter sido até mesmo isso, um convite a um aprendizado sobre arquétipos. E quando a gente não se propõe a, de fato, estudar profundamente com aqueles que estudaram profundamente, e aí são pessoas antigas, né? É um conceito antiquíssimo. Olha para o Jung, pai dos arquétipos, mas vai direto da fonte. É uma leitura que não é tão consumível, mas vai direto na fonte. Enfim, quando a gente não aprende isso, é quando a gente depois fica chamando Cleópatra de arquétipo. Enfim.
Também tem isso, entendi porque a gente foi nessa direção. Porque para muitas pessoas é isso. Essa side quest foi te mostrar as coisas direto na fonte. Direto na fonte. Olha o que a gente falava. O universo já está contando para a gente, literalmente, o meu sol está em Gêmeos, por exemplo. Gêmeos é a energia do questionar. Eu penso, é pensamento crítico, pensamento crítico. E no pensamento crítico, eu questiono. Eu questiono porque eu quero chegar na fonte. E aí, então, eu estou me propondo a chegar na fonte. E quando eu chego na fonte, eu posso ter um entendimento profundo. Tem um clichê da energia geminiana que é sobre superfície. Isso é o mercurial, é o desequilíbrio da energia. É o desequilíbrio. Toda energia tem ela em equilíbrio e desequilíbrio. O desequilíbrio da energia de Gêmeos é superficialidade. Em harmonia, energia geminiana vai questionar até que chegue na fonte. Quando eu chego na fonte, eu vou entender questões fundamentais, cruciais sobre uma questão e dali, daquela questão fundamental, eu consigo extrapolar essa lógica em várias outras direções. Porque eu tenho acesso à lógica, eu compreendo a lógica de algo. Quando eu compreendo essencialmente a lógica de algo, eu consigo aplicar aquela lógica em várias situações diferentes. Olha só, então, que essa mensagem eu já falava em algum momento, eu lembrei. De momentos de frustração ou tensão em que eu vou perceber que existe um conceito, mas ele não se aplica a essa circunstância. Por que que não se aplica a essa circunstância? Porque aqui tem essa variável. Isso não cabe aqui. Simplesmente dizer isso se torna até uma hipocrisia. Isso te incomodou? Isso te frustrou? Isso te provocou. Aí então, mergulhar para compreender a fonte, a essência e sair da superficialidade numa compreensão. Também fez parte, ou está fazendo parte desse momento do side quest aí para gêmeos. Que mais? Mas eu tinha uma outra questão aqui. Ainda bem que está gravando. Ah, sim. Aí a gente também olhava numa direção, né? O aprendizado sobre as escolhas, eu estava dizendo, porque tem uma questão fundamental. O caminho como a gente anda, como ele vai se formando e a gente vai co-criando a nossa jornada, é ação e consequência. Eu ando o caminho daquilo que eu alimento. E aí, por mais que subjetivamente, espiritualmente, de forma abstrata, somos ponte entre plano espiritual, plano material, nada está fora de lugar, nada é à toa, tá tudo no lugar certo, hora certa. Não tem erro nisso, não tem vergonha nisso, também muito pelo contrário. A energia de gêmeos tá que tá, meu Deus. Amo. Aí a gente traz aqui o quê? Por mais que tenha partes de mim e de quem eu sou que dentro de toda a complexidade da existência de quem eu sou e do que eu sou capaz de compreender e de enxergar e de fazer, porque N razões, por N razões que sejam. Tem outra questão que eu não posso ignorar, que dentro desse contexto, dessa jornada, ação e consequência. Então, as escolhas são importantes. Para muitas pessoas a gente via, né, concluindo ali, graduando, então concluindo questões em aberto para aceitar esse salto numa nova direção, nova história, certo? Para que a jornada possa mudar. Eu permiti também a jornada de mudar numa outra direção. Muito se cocriou a partir dessa energia que aqui é o 5 de ouros, né? Aqui nesse baralho de oráculo é o arquétipo do órfão, mas são as energias compatíveis ali, em medo de falta, pensamento de escassez, etc, etc. Então, o que a energia, o que essa side quest, essa bolha veio ensinar, ou ajudar, né, ensinar, e aí aprende quem quer, é ajudar a
concluir questões em aberto, como onde cabia para cada um, para permitir esse salto numa nova direção, mostrando aonde eu estava co-criando a minha jornada principal, com familiares, com amigos, com amores, em questões de trabalho, muito baseado em cinco de ouros. Eu fui aprender sobre o poder das minhas escolhas, e quando eu faço escolhas, e muitas vezes é a minha escolha de como eu respondo para uma situação e o efeito que aquilo tem no meu caminho, no outro e etc., como a gente via ali com a história do cravo e a rosa e tudo mais, muitas vezes também foi ver que as escolhas, livre-arbítrio é sagrado, outra questão fundamental sobre a nossa existência que não nada nem ninguém passa por cima, não muda. Livre-arbítrio é sagrado e o meu caminho vai ser co-criado a partir das minhas escolhas. Quando o outro escolhe, não importa se eu reconheço uma questão, se eu enxergo, se eu quero acolher, se eu não sei o quê. O outro vai andar o caminho de suas próprias escolhas e eu também tenho que ter o discernimento de aprender o papel que eu ocupo dentro dessa lógica. Para muitas pessoas, é uma energia que está reforçando aqui, que é uma energia de Kundalini, de elevar de consciência em relação a muitas questões. No Kundalini, o corpo sente. E aqui a gente não está falando só desse agora. Eu fico vendo assim: tem pessoas que estão entrando nessa bolha, tem pessoas que estão dentro da bolha, e tem pessoas que estão nessa movimentação de sair dessa bolha nesse momento. Cada um vai chegar aqui no seu momento. A única diferença, não tem melhor nem pior, não tem isso. Mas a única questão aqui é que para quem está prestes a entrar na tal da bolha, muito do que a gente está falando tá confuso. Aí nós temos aqui, né? ah, um receber de consciência, um despertar espiritual, um elevar de consciência. Toda vez que se toma mais consciência sobre algo, você é expulso de algum paraíso. Toda vez que se ganha mais consciência sobre algo, você é expulso de algum paraíso. Reflete. Querendo dizer o quê? Representando o quê, né? Alguma verdade mais confortável, uma ilusão confortável. Você é expulso de alguma ilusão confortável através de tomar consciência. Só que no grande esquema das coisas, a jornada também ensina para gente que toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer escolhas a partir de luz, que é verdade, clareza, não é fofura, não é superioridade, é verdade, clareza, eu tenho muito mais chances de ver o meu caminho de fato se transformando na direção daquilo que verdadeiramente traz satisfação, harmonia para mim, mais alinhado com as minhas verdades, o que é verdadeiramente importante para mim. Aí, já que a gente falava da linguagem das flores, né? Eu esqueci o nome dessa flor aqui, gerânio, mas eu até pensei aqui, será que eu jogo aqui no. Eu acho que é gerânio. É um crisântemo. É um crisântemo. Vou jogar no Google, não vou aguentar. Mas o que mais me chama a atenção é que me veio um flashback de uma experiência que eu tive, onde eu tinha crisântemos na minha mesa no trabalho por um período ali. Crisântemo, ah, vamos ver aqui, ó.
Crisântemo, em sua essência, carrega significados espirituais que variam conforme a cultura e a cor da flor. Ok, normalmente é assim mesmo. Geralmente é associado à transformação, né? Finitude, renascimento, renovação e felicidade. Ah, na cultura asiática é símbolo de longevidade, sorte, ah, renovação e transformação. Sabedoria, cor roxa. Ó, os meus eram roxo, lilás, uma coisa assim. Sabedoria, espiritualidade, refletindo uma escolha sofisticada e profunda. Ok. Aí eu vou contar para vocês, né? Que me remeteu a um passado, me trouxe uma memória, você tá vendo? Ó, Seis de Copas também fala de remeter a memórias. Enfim, foi o último escritório onde eu trabalhei. Foi dentro daquele escritório que houveram tantas provocações ali no meu universo interno. Não é sobre o escritório, não é sobre as pessoas, é sobre minha, né? E foi dentro daquela experiência, naquele escritório, onde eu tinha ali os crisântemos em cima da mesa, que um monte de questões começaram a se movimentar dentro de mim através das provocações daquele espaço, daquela experiência, daquele ambiente também. E onde eu criei esse canal, quando eu estava trabalhando naquele escritório, e foi o último escritório que eu trabalhei. Em algum momento eu escolhi dar o meu salto na direção de me dedicar apenas ao canal aqui. Não acho que isso é o final da minha história. Não acho. Minha história, inclusive, de vida, são várias vidas em uma, como de muitas pessoas, com certeza. Mas o meu mundo já girou muitas vezes. Então, eu não acho que acaba aqui. Mas olha que interessante isso. Estou compartilhando com você para a gente entender, né? Às vezes é com distanciamento que a gente consegue enxergar o padrão com mais clareza. Aí, enquanto eu vou lembrando com você também, em algum momento, o pessoal foi necessário jogar fora, ali, tirar da mesa do escritório os crisântemos, porque eles foram infestados depois de muito tempo, foram infestados por aranhas, pequenas aranhas. E hoje já estou sorrindo porque cadê o meu baralho, né? Eu não tinha esse baralho aqui naquela época, mas a aranha, ela anuncia o quê? Ó, inclusive ela está aqui, ó, facinho de achar. Tornar os seus sonhos realidade. A aranha é esse símbolo de autossuficiência, de a própria aranha, ela já tem o que ela precisa ter, ela produz aquilo que ela precisa ter para construir a própria casa já é aquilo que vai trazer a comida dela, né? Vai prender os insetinhos ali e tudo mais. Então, ela é esse símbolo de autossuficiência, de já ser o suficiente, já ter o suficiente para poder co-criar aquilo que ela sonha, a vida que ela sonha. Simbólico, né? Transformação, nova vida. Então, olha só, a vida é feita de padrões e eles se repetem. Agora é um momento, Gêmeos, que você já passou antes por momentos em que sua vida mudou bastante. E tem coisas que dão sinais, você percebendo ou não. E tudo bem, você não está no controle de, né, fazer o sinal acontecer ou não, você não precisa é, microgerenciar essas coisas, mesmo que você não perceba o tal do instrumento divino agindo, o que é o padrão, de que tempos em tempos que ele se repete ou não, tá tudo bem. Você não precisa controlar o padrão para ser ajudado por ele de qualquer forma, essa é a beleza. Você não precisa concordar, você não precisa controlar. Não precisa. O que você precisa é estar de peito aberto, cabeça, ouvidos, coração aberto, em humildade, porque senão, como a gente falava lá no começo, eu começo a lidar com as coisas, eu começo a agir, a fazer as coisas de uma tal forma que vai numa direção, está no espaço das possibilidades, vai numa direção problemática. Então, aterre a sua energia e cuidado para não entrar na relação fragmentada com espiritualidade que só serve para alimentar a nossa vaidade, os nossos medos, as nossas inseguranças, porque é nessa direção que você anda. E tá tudo bem, você vai continuar sendo protegido, amado, guiado,
Só que aí vai ser um caminho, então, de aprendizado. Sempre tem aprendizado, né? Vou falar de outra forma. Mas então você sabe que é isso que vai crescer no caminho. É isso que vai aparecer mais. O que que você quer que apareça mais no seu caminho? Mais luz, verdade, clareza? Então, fazer as escolhas a partir disso, mesmo que sejam verdades desafiadoras, difíceis, eu prefiro. Eu prefiro, porque eu sei que é só uma questão de tempo até as ilusões caírem por terra. Se eu estou em busca de prosperidade, abundância, estabilidade, não adianta eu ficar alimentando o caminho das ilusões mais fáceis, mais agradáveis, que acalmam os meus medos, culpas, vergonhas, inseguranças, vaidades. Certo. Mas, enfim, em geral, a gente está olhando aqui para uma energia que, como vimos, tem gente chegando, tem gente no meio disso aqui, tem gente saindo. E quem está vivendo isso também, muitas vezes, essa leitura aqui, eu espero que sim, né, colabore para sintetizar aí algumas coisas. Mas aqui a gente teve a oportunidade de ouvir questões sobre como que acontece, né, só bem a pontinha do iceberg, assim, desses momentos de tomada de consciência e agora esse movimento na direção de renascimento, onde gradualmente, eu vou vendo o crescimento, o florescimento dessa nova vida. Toda realidade, ela é gradualmente cocriada através das nossas escolhas, do que a gente faz. Uhum. Aí essa mensagem diz assim, ó, aqui nesse momento, então, o que que é crucial nesse momento? Eu presto atenção nas minhas emoções. As suas emoções são um indicador absoluto, do seu ponto de atração atual. Eles te ajudam a saber a qualquer momento, ah, se você está ou não atualmente permitindo a realização daquilo que você deseja. Você está sendo encorajado a prestar atenção a quanto você sente e permite as suas emoções serem indicadores valiosos. Tá, eu sei que pode ter ficado confuso, mas olha que interessante, né? É, muitas vezes é isso, é o sigilo. Há quanto tempo que nós conversamos aqui? Para quem é mais novo aqui no canal, tudo bem, mas para quem já acompanha desde o começo, eu lembro que teve uma época aí que eu batia bastante no martelo dessa coisa de que em lei da atração faz parte de cocriação o valor do sentir também. E eu acho que eu fazia muito isso porque um discurso muito popularizado naquela época aqui no YouTube também, de pessoas que falavam o contrário, que disseminavam, vendiam curso e falavam as coisas ali de que você não precisa sentir, porque o passarinho, sei lá, a comida do passarinho vem sem o passarinho não sentir nada. A minha questionamento é justamente esse, mas você já foi passarinho para saber? Se eles não estão sentindo nada, entendeu? Eu duvido que passarinho não sinta nada. Passarinho é um ser vivo. Então, e assim, aquilo me parecia muito problemático, que estivesse mais prejudicando do que ajudando as pessoas. E aí, lógico, no meu aprendizado também, no meu discernimento, fui aprendendo. Cada coisa cumpre com o seu papel. Eu me atraio por aquilo que está em alinhamento com o meu ponto de partida, e muitas vezes é direito do outro ter acesso ao próprio ponto de partida e caminhar a partir dali. Mas ali, de repente, não é o meu ponto de partida, e que bom, eu não preciso caminhar a partir daqui, eu caminho a partir de outra na minha jornada aí, diversidade, né? Ok. Cada um cumpre com o seu papel, também cada um anda o caminho daquilo que faz. Ok, não preciso eu gerenciar isso também. Mas por que que a gente lembrou disso? Tá. Porque tem certas coisas que na minha relação com a caminhada,
Eu vou resumir dessa seguinte forma. Talvez porque eu tenha uma natureza, acredite ou não, muito cética, muito questionadora. Muitas vezes eu vivo, eu sinto primeiro e depois vem o conceito, os livros, quem mais está falando disso, que isso existe no mundo. Ah, Aí, para além do pessoal aqui do Abraham Hicks, que falam muito sobre as emoções, né? Que elas fazem parte, sim, as emoções, o que eu sinto faz parte de lei da atração e de cocriação. Eu estava vendo, cruzou assim o meu caminho a existência de um livro de um cara que é super famoso. Não conheço muito do trabalho dele, chamado Neville Goddard, que é um livro inteiro falando só sobre a importância das emoções, ou do que eu sinto, e de saber prestar atenção, saber identificar, saber traduzir aquilo nesse processo de co-criador aí do próprio caminho. Quando eu vi, lógico, né, que eu também não sou de ferro, não sou de ferro, também tenho as minhas vaidades, lógico, quem fala que não tem tá mentindo grandemente, e eu saio correndo, né? Só que assim, né, a potência da vaidade de cada um, o que que a gente escolhe fazer com aquilo é a grande diferença, né? Mas é lógico, quando eu vi aquilo, qual que foi a minha reação? Tá vendo? Eu tô falando, não sei o quê, e agora, conforme eu vou te contando essa história, você veja, né? Esse discurso, ele não tá mais no meu campo, não tá fazendo parte mais do meu redor, da minha existência, não tem mais esse tipo de conversa à minha volta. Então, muitas vezes também cruzar caminho com um tipo de assunto, um tipo de energia, depende do meu discernimento. Às vezes é oportunidade para exercer o meu discernimento. Se eu escolho me alinhar com esse discurso, esse caminho, se eu escolho total oposição, bater de frente, como se fala, olha, obrigada. Bater de frente, brigar contra, disseminar esse caminho, eu também estou escolhendo me alinhar com esse caminho, que seja para brigar com ele, que seja para brigar com ele, que seja para bater de frente com ele, que seja para exterminá-lo. Eu ainda assim estou escolhendo me alinhar com esse caminho, essa possibilidade onde isso existe, para ser amigo daquilo ou para brigar contra aquilo. Ainda assim, é escolher alinhamento com aquilo. Uma vez que eu tenho um discernimento e uma visão diferente, muitas vezes eu vou de fato para a direção do caminho da possibilidade onde aquilo não tem uma grande presença, porque está em conflito com o que eu estou acessando, que não é necessariamente o caminho certo, o melhor caminho para o outro, no âmbito ali da diversidade. Ah, mas, desde que esteja alinhado com o que me parece certo, me parece mais harmonioso, tá certo para mim. E se tá certo para mim, nesse espaço de consciência, de satisfação, de harmonia, e não de teimosia, vaidade, ego, extremismo, arrogância, não sei o quê, se tá certo para mim, no espaço de harmonia, está certo para mim e isso deve ser o suficiente. Ponto. Orientação final para Gêmeos nesse momento. Dentro de tudo que falamos, o mistério, o mistério do receber. Em algum momento, durante mais para o comecinho da conversa, eu quase falei touro. Mas aí eu acho que não falei em voz alta. Às vezes eu falo, às vezes eu não falo. Acho que eu escolhi não falar em voz alta, talvez porque não fosse o momento, né? Mas aqui, ó, orientação final. O mistério do receber. O mistério do receber. Olha em que direção que a gente foi canalizando, que a gente foi sendo guiado. E a gente já sabia, lá no começo, é uma energia, que é essa mais
abstratas, subjetivas, plano sutil, né? Ok. Então, um mistério que é só um mistério porque a gente não é capaz de mapear todas as variáveis envolvidas. Mas é uma lógica. Só que como a gente não tem, ninguém tem acesso a cada passo de toda a lógica, é sobre essa capacidade de navegar o mistério. E a gente viu isso saindo de novo, de novo, de novo. A bolha é no mínimo isso. A bolha é no mínimo isso. Um aprendizado sobre, através de muitas vezes um exercício de humildade, percebendo isso nessa história, nessa outra questão, etc. Eu vou assim, não porque eu não questiono, não porque eu dou meu poder embora de novo, e de novo, e de novo, não porque eu me deixo ser controlado, meu pensamento colonizado pelo outro, deixo o outro decidir por mim, depois ainda culpo o outro. Quando, na verdade, mesmo que o outro tenha falado, fui eu que aceitei e fiz. Enfim, não desse jeito, mas no sentido de eu estou questionando, eu estou observando, eu estou virando algumas chaves, eu estou compreendendo algumas coisas mais profundamente. Quanto mais profundamente eu compreendo algumas questões, mais eu tenho condições de navegar a área cinza. Quanto mais eu tenho condições de navegar a área cinza, mais eu tenho condições de aprender. Às vezes, isso, né? Para quem é muito dos extremos, das arrogâncias, isso vai parecer não estar, não saber, não saber, não ter opinião. Como é que é a expressão lá? Aqueles que ah, confundiram sua gentileza com fraqueza, aqueles que confundiram a sua diplomacia com, entendeu? Com falta de posicionamento, o que mais? Enfim, é que está indo muito para Libra, tá? Então, eu estou falando de touro, tá? Então, o mistério do receber vai ter um complemento a essa mensagem em touro. A balança, né? Que a gente falava ali da justiça kármica em ação. E aí tem também um complemento em Libra. E eu noto que tanto touro quanto Libra são regidos por Vênus. Vênus, prazer, harmonia, bem-estar, lado doce da vida. Uma energia de Vênus conduzindo, mostrando, ensinando o mistério do receber, energia de sagrado feminino, ensinando o mistério do receber. Yin, eu aceito, eu permito, eu atraio. E aí, comunhão, um universo dialogando comigo à minha volta, um universo dialogando comigo à minha volta desde a Páscoa. Ishtar aparece aqui duas vezes, em dois baralhos diferentes. A hora que ela caiu primeiro, eu não notei. Ah, desde desde a Páscoa, essa energia se movimentando de um sagrado feminino das pessoas, o universo dialogando comigo através daquilo que cruza o meu caminho, das pessoas que vêm à minha volta. E aí eu percebo aqui que no colar dela tem uma chave, né? E a gente via também as chaves, virando chaves. Então a gente já está olhando aqui no momento em que eu posto essa leitura, mas ela chega até você e você chega até ela, se você chega depois, né? Tudo bem, tem alguma coisa para conversar aqui com você, mas ela já vem desde a Páscoa. Ahn, ela já vem desde a Páscoa dialogando com você. É, Então, a partir da Páscoa, que eu já esqueci quando eu sou ruim com essas coisas de calendário, tá? Minha vida inteira. De conseguir acompanhar as datas e não sei o quê. E sou ruim porque não tem interesse também, não me atrai, entendeu? Nunca me atraiu, ai meu Deus. Mas enfim, eu aprendi a aceitar que tá tudo bem, dá para viver bem e eu tento não prejudicar as pessoas à minha volta com a minha falta de conexão com o calendário também. Mas a partir ali da Páscoa, começa.
a contagem de 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, a partir daquilo que já estava se movimentando ali no período de Páscoa. É que essa é a questão subjetiva. Interessante. A gente falou tanto dessa energia que vai no paralelo, mas que acompanha através de plano sutil, né? E aqui tem um 23 e tem um 33 aqui que eu não tinha notado antes, né? Então, é uma energia de atravessar, tá movimentando energia, movimentando água parada, movimentando, trazendo mudança, né? Numa crescente, inclusive desde lá atrás. E continue cada vez mais essa crescente, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12. Ah, então, 1 ano, 3 anos, 6 anos, 9 anos, enfim. Ah, por que que você está me chamando tanta atenção? A hora que você entrou aqui na mesa, parece que a gente vai conversar por mais 2 horas, mas a gente não vai fazer isso, não. Mas abriu, eu ia falar, abriu parece que um novo assunto. E aí, tela em branco. Manifestação de tela em branco. Tela em branco é essa ideia de oportunidade de nova vida. Numa tela em branco, eu posso trazer de volta questões que eu gosto, que no espaço de Vênus representam para mim beleza, harmonia, bem-estar e tudo mais. Eu posso colocar de novo naquela tela, olhando aqui para uma parede branca. E certas coisas que eu coloquei antes, que eu permiti antes, que eu criei antes, e aí eu já andei um caminho e aquilo não me trouxe satisfação por qualquer razão que seja, eu não preciso colocar de volta. Eu posso manter aquele espaço aberto para acolher algo diferente, por exemplo. Essa carta ela fala de responsabilidade criativa porque vai ser sempre isso, é ação e consequência, né? Então isso não vai deixar de existir. Eu continuo andando a jornada, meu caminho de volta à jornada principal, né? Vai dar essa sensação de tela em branco. ah, e eu vou continuar, né, na cocriação e com a responsabilidade sobre as minhas escolhas e tudo mais. Só que eu tenho essa oportunidade de carregar comigo, né, continuar trazendo comigo aquilo que eu gosto, que funciona, que significa uma vida bem vivida, que tem valor para mim, e algumas coisas que não, eu tenho a oportunidade de seguir em frente sem precisar repetir aquilo. Um renascimento é garantido. Então, veja as coisas a partir de uma perspectiva maior, que isso aqui é renascimento, nova vida, mais fácil. Mais fácil no sentido não de falta de responsabilidade, fingindo que não sei, fingindo que eu não vi, não fazendo a minha parte. Não é isso. É sabendo fazer boas escolhas para mim, por mim, me ouvindo. Também, ah, para muitas pessoas, você vivendo situações que te mostram como um toque de gentileza é transformador, ou você se vendo, vivendo situações onde a vida pode ficar mais gentil também. Aham. Vou trazer o exemplo, não para me estender muito mais, porque eu já estou falando faz tempo aqui com gêmeos, mas é interessante, eu vivi uma experiência, foi ontem mesmo, em que eu ia, eu precisava, foi numa loja, né? Eu precisava devolver um produto lá, uma coisa. E na hora que eu cheguei para devolver aquele produto, já tinha, eu acho que chamaram a gerente da loja, ela já estava, pelo que eu, pouco que eu ouvi, então não foi à toa que eu pude ouvir aquilo também. Pelo que eu entendi, ela já estava assim, impaciente, porque ela não tinha conseguido sair para almoçar e não sei o quê, então ela já estava assim, no limite dela, né? E aí aparece alguém ainda para querer fazer uma devolução, que eu entendo também que não é o momento preferido de quem vende alguma coisa, né? E aí ela falou para mim que não ia fazer a devolução. E eu falei, não, mas como não? E, enfim, teve toda uma situação ali que corta para. Essa mulher, ela escolheu passar para frente, ao invés de trazer, jogar, que parabéns para ela também. Ao invés dela
jogar toda a fome dela, porque não sei vocês, eu quando tô com fome, olha a paciência, ela fica assim, tão fininha, eu com fome, eu não tenho condições, tá? Então, assim, eu até agradeço, agora pensando nisso, né, até agradeço que ela passou, ela me ignorou ali, ela me ignorou ali. Na minha vaidade, né? Se aquilo fosse pegar demais na minha vaidade, eita, lembrei de uma história agora, tô canalizando, tô lembrando das fofocas que eu vi na internet, né? Mas eu comecei a falar isso, não era nem para passar em direta para ninguém. Mas se o jeito como ela lidou ali, de primeira, tivesse pego demais na minha vaidade, dava para eu ter tentado me crescer ali com ela, porque ela me ignorou mesmo. Ela literalmente virou as costas para mim, ignorou o que eu estava falando, e aí fez uma comunicação assim com alguém que trabalhava lá na loja com ela, que era uma funcionária, e passou para frente. A funcionária que foi me atender. E a funcionária foi super gentil. Foi super gentil. Então, dava para na minha vaidade, querer bater de frente, querer fazer com que ela me atendesse, querer fazer. E ela também podia, na fome dela, na frustração dela, querer descontar toda a fome e a frustração do dia difícil que ela estava tendo em mim. Então foi uma situação perfeita? Não foi perfeita. Mas no grande esquema das coisas, ela fez uma boa escolha. E eu também. Então, não é sobre ser perfeito. É sobre muitas vezes contenção de dano. O jardineiro é uma carta bonita que fala sobre a gente é que vai alimentando a nossa alma e que de vez em quando algumas algumas coisas vão invadir o nosso jardim, algumas emoções menos celebradas, algumas nossas mesmo, né? Que a gente mesmo vai ter essas emoções menos celebradas, de inveja, de raiva, não sei o quê. Ou isso vem de outras pessoas. Isso pode vir também. Os parasitas, né, podem entrar ali no nosso jardim, faz parte de ter um jardim. Só que quanto menos a gente vê aquilo como inimigo, vindo da gente, né, quanto menos a gente vilaniza vindo da gente ou vindo do outro, mais a gente consegue lidar com aquilo de tal forma que a gente entende que é alguma coisa para ser compreendida, estudada. E aí, então, a gente em aceitação ou em libertação, a gente deixa aquilo ir e continua cultivando o nosso jardim. Vou falar dessa forma, tá? Então, dica final aqui para Gêmeos. Dica final. Se enxerga nesse momento em meditação ou sabendo que o sagrado faz parte, tá? Sempre está com a gente no nosso entorno, em plano material mesmo, na vida cotidiana, se enxerga rodeado de energias que, de uma forma ou de outra, estão transmitindo alguma coisa importante para você e ou ativando alguma coisa importante em você, mesmo que seja através de provocação. E aí é uma mensagem que diz que cada vez mais e gradualmente, cada vez mais, aquilo que mora num espaço de ilusão, ao invés de se tornar algo que ou me ofende, que me traz uma reação assim, que mexe tanto comigo, vai indo numa direção a que essa pessoa rindo, não é só uma coisa assim de deboche, definitivamente não é superioridade, entendeu? Mas é assim, é risível, vai ficando risível. E se tá risível, uma coisa que eu vou vendo como ridícula ou risível, de novo, não é numa, não é para ofender,
não é para criar ofensa, combate, hostilidade, nada disso. Mas se uma coisa te parece ridícula, se ver tão frustrado, afetado, dominado por aquilo, também seria ridículo, ser um pouco ridículo. Também seria ser um pouco ridículo. Ai, ai. Tá- Ser cartomante. Quem aí é cartomante também? Deixa nos comentários se você entendeu esse momento. É uma experiência muito única, tá, gente? Uma experiência muito única, de muitas pecinhas se movendo ao mesmo tempo. E aí são daqueles momentos que a cartomante sente, ouve, canaliza, transmite, também ouve enquanto pessoa, entende, vira a chave e sente e responde, entende? Enfim. Então, tem, em outras palavras também, gêmeos, tem algumas coisas que gradualmente também vão indo numa direção, em que nada é por acaso, tudo cumpre com o seu papel, nada se desperdiça. E se num passado, quando você encontrava aquele tipo de história, aquele tipo de pessoa, aquele tipo de energia, aquilo te colocasse num lugar até mesmo da ilusão de precisar combater aquilo, de ser inimigo daquilo, de mostrar e ensinar e não sei o quê, e bababá, é uma outra reação mais leve, que inclusive me parece desnecessário andar em círculos nesse assunto, ou eu estou enxergando com certa graça, inclusive, esse momento, porque eu enxergo o quão raso é essa argumentação, só que também não me acessa no meu ego, na minha vaidade de querer provar que eu estou certo ou que eu não estou errado. Eu simplesmente compreendo, que nem quando eu vejo uma criança falar uma grande bobagem. E aí ninguém pensa assim, eu acho que normalmente, né, pessoa saudável, ninguém olha pro, tipo, eu, marmanjo, olho para uma criança e falo assim, é você, e aí eu fico competindo para ver quem sabe mais entre um marmanjo e uma criança. Ninguém em sã consciência faz isso, né? Porque seria risível também. Pois bem, aí, cada vez mais e gradualmente, coisas que já puderam me afetar bastante, como é que eu vou tirando elas dessa tela? Assim, eu simplesmente enxergo de um jeito diferente, me afeta de um jeito diferente, e eu escolho não dar, nem escolho, nem é uma questão mais, que aquilo não tem espaço no meu tempo, no meu pensamento, no meu caminho, na minha energia. Entendeu? Gradualmente, cada vez mais. Muito bem, gêmeos. Espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês, boa sorte e até a próxima.